Então, bom dia, pessoal. O meu nome é Andressa e hoje eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, intitulada Impressão 3D de materiais cimentícios reforçados com lã de rocha. Inicialmente, para a gente fazer uma breve contextualização do tema central da minha dissertação, é importante a gente entender em que circunstâncias a impressão 3D foi aplicada na construção civil. Desde a criação da patente do cimento Portland em 1824 pelo Joseph Aspdin, a evolução do concreto, a evolução da indústria do cimento foi muito grande, justamente pela implementação de diversas normas regulatórias que visam o maior controle da qualidade da fabricação e, por consequência, no produto final. E toda essa evolução do cimento, ela foi concomitante à evolução do concreto, com a elaboração com novas composições com o desempenho e a durabilidade superiores às que são desenvolvidas até então. Entretanto, a construção civil não acompanhou a evolução dos materiais de construção, dependendo de processos que são majoritariamente artesanais, com uma baixa produtividade e também uma alta geração de resíduos e desperdício de materiais, distanciando assim cada vez mais o setor da construção civil da dinâmica automatizada e enxuta de processos tanto industriais como da própria manufatura aditiva. Foi justamente nesse contexto que a impressão 3D foi aplicada nos processos construtivos, correspondendo assim ao novo capítulo da construção civil. Entre alguns aspectos positivos, tanto técnicos como construtivos da impressão 3D, nós podemos citar a redução de erros na etapa executiva, justamente pela impressão exata do modelo digital, a diminuição da geração de resíduos e desperdício de materiais, a redução no cronograma de obras, o aumento da produtividade, uma maior liberdade arquitetônica justamente por essa possibilidade de produzir elementos geometricamente mais complexos e também a redução nos acidentes no canteiro de obras. Diversos autores também discorrem sobre a possibilidade da impressão 3D ser uma solução economicamente mais viável que o método convencional, justamente por essa redução sistemática na composição de custos. Essa perspectiva é analisada em tantas situações que dependam de dois critérios principais: que seja exigida uma agilidade na execução, uma rapidez na execução, e também a possibilidade de uma construção modular. Um exemplo seriam áreas de alto risco geológico e também com uma baixa disponibilidade de mão de obra. Uma aplicação que corrobora para essa exemplificação foram as casas impressas pela empresa chinesa Winsan em 2014, onde 10 casas foram produzidas com 195 metros quadrados cada, em 24 horas, com o custo estimado na época de $4.800 por casa. Entretanto, a impressão 3D não é a solução isolada e também milagrosa para todos os problemas que nós temos na construção civil. Dentro de alguns fatores que também impedem a sua aplicação em larga escala, nós podemos citar a dificuldade da transição de um sistema que até então era predominantemente artesanal para um com maior suporte tecnológico, a necessidade de um autocontrole reológico da composição, as limitações atuais das impressoras disponíveis comercialmente, tanto quanto dimensões do tamanho dela, como a instalação e também o transporte, e também o alto custo atual dessas impressoras, e também para adquirir todos os maquinários necessários para o processo de impressão. Além disso, cabe ressaltar que, embora com a impressão 3D no canteiro de obras, tenha uma redução significativa do tamanho dessas equipes de trabalho, justamente pelo esse aumento no suporte tecnológico, é necessário que exista praticamente uma nova categoria de profissionais qualificados e também habilitados para atuarem dentro desse canteiro de obras feitas mediante impressão 3D. Outro fator importante também para levar em consideração é, embora a impressão 3D tenha vários conceitos relativos a uma elevada automatização dos processos metodológicos, é imprescindível que seja feito o estabelecimento prévio do comportamento da composição adotada para os processos de impressão. Diante disso, diversas pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de determinar formulações que atendam a basicamente dois critérios:
aos critérios de impressibilidade, que é basicamente o comportamento que essa composição tem que ser para ser apta ao processo impressivo, desde a extrusão do bico da impressora até o suporte de camadas, e também um desempenho satisfatório tanto no estado endurecido como no estado fresco. Quando a gente analisa a base de dados da Scopus com as palavras-chave concreto e impressão 3D, nós obtemos cerca de 2.500 documentos. Entre esses documentos, nós podemos observar que as principais análises estão referentes aos seguintes temas: ao processo em si da impressão 3D de concreto, a avaliação da argamassa em estado fresco, tanto por testes realizados em estado fresco, como no atendimento dos critérios de impressibilidade, em relação ao desempenho mecânico da composição em estado endurecido, e também sobre otimizações da composição, como, por exemplo, o incremento de adições minerais, como a silicativa, cinza volante, e também com o emprego de reforços, como as fibras. A inclusão de fibras nos compósitos impressos vem sido amplamente investigada pelos pesquisadores. No caso das fibras curtas dispersas nas argamassa, o próprio processo de extrusão gera um alinhamento das fibras no sentido do fluxo de saída do material, também chamado de mecanismo de ponte, que acaba gerando uma maior capacidade de carga e, por consequência, uma maior estabilidade estrutural. Adicionando a palavra-chave fibra na pesquisa anterior, nós chegamos a 420 resultados. E entre esses resultados, nós podemos estabelecer que as principais fibras utilizadas são a de aço, a de carbono, PVA, polipropileno e as de origem basáltica. Dentre as fibras citadas, as de origem basáltica vem ganhando destaque em diversas pesquisas, sendo considerado o material sustentável e não poluente do século XXI, justamente pela sua longevidade natural, estabilidade térmica e também alta disponibilidade da na natureza, sendo que é uma das rochas mais abundantes da crosta terrestre. De modo geral, as fibras de origem basáltica disponíveis comercialmente são duas: a fibra de basalto reta e a lã de rocha. A diferenciação entre elas está justamente no modo de fabricação e também nas principais aplicações. A fibra de basalto, a reta, ela é produzida a partir da fusão da rocha basáltica em uma temperatura entre 1400 e 1600 graus, onde é realizada a extrusão dos filamentos em fibras contínuas, que posteriormente vão ser refinadas em tamanhos menores. E a principal aplicação dela na construção civil é como reforço estrutural, justamente por ela ter semelhanças mecânicas às fibras de origem sintética e serem mais sustentáveis e também mais economicamente viáveis. Já a lã de rocha, ela é produzida através da fusão e posterior centrifugação da rocha a temperaturas de 1500 graus, onde pequenas partículas são aglomeradas em grânulos, que posteriormente são comercializadas em mantas e em painéis, que justamente está a sua principal aplicação na construção civil, que é no isolamento térmico e acústico de edificações. Já quando analisamos a aplicação dessas fibras de natureza basáltica em compósitos impressos, as pesquisas indicam que as fibras de basalto reta, quando dispersas na argamassa, geram uma manutenção da resistência mecânica à compressão, uma melhoria na resistência mecânica à flexão, tração e cisalhamento, e no estado fresco, elas melhoram na estruturação e na construção de camadas. Já a lã de rocha, a aplicação dela na impressão 3D não é observado a aplicação de forma dispersa na argamassa, somente o uso dela como preenchimento de cavidade de paredes impressas. E essas paredes impressas com o preenchimento de lã de rocha, as análises delas são numéricas em relação a diversas situações de incêndio. Ou seja, eles não têm considerações a respeito da inclusão da lã de rocha na composição destinada à impressão de forma dispersa. Desse modo, a inovação da pesquisa está justamente na determinação do comportamento da lã de rocha de forma dispersa nos compósitos impressos, através da sua avaliação tanto dos critérios de impressibilidade como no estado fresco e endurecido. Com a determinação do seu comportamento, os resultados obtidos podem contribuir tanto em aplicações da construção civil, como em outras pesquisas, auxiliando na otimização dos compósitos impressos e também promovendo o conhecimento do comportamento relacionado à impressão 3D de concreto.
Com isso, já podemos ir para os objetivos da pesquisa. O objetivo geral da pesquisa é em relação à avaliação do efeito e teor da inclusão da lã de rocha no desempenho de matrizes cimentícias, tanto nos processos como nos materiais produzidos mediante impressão 3D. Já os objetivos específicos são três. O primeiro é em relação à existência de alterações no comportamento, tanto em estado endurecido como em estado fresco, de acordo com esse incremento da lã de rocha, sobre a análise dos critérios de impressibilidade desse compósito reforçado com a lã de rocha, e, por último, na verificação da existência de um comportamento anisotrópico através do teste de resistência mecânica à compressão, avaliado no sentido paralelo e perpendicular à formação dos filamentos impressos. Já em relação à metodologia aplicada na pesquisa, ela foi dividida em 5 principais etapas. A primeira dela é em relação à caracterização das matérias-primas empregadas na pesquisa, que são referentes ao cimento Portland, a silicativa, areia, aditivo superplastificante e a lã de rocha. Já a etapa 2 é em relação à execução dos ensaios em estado fresco, que para essa pesquisa foram avaliados o índice de consistência e o teor de ar incorporado. Já em relação à etapa 3, na avaliação dos critérios de impressibilidade, foi avaliado o crescimento de camadas, a extrudabilidade e também o tempo em aberto, que é referente à janela de trabalhabilidade do nosso compósito. Na etapa 3, é em relação à execução dos ensaios em estado endurecidos, que foi avaliado a resistência mecânica à compressão axial e também a absorção de água por porosidade e determinação do índice de vazios. Finalizando então com a etapa 5, que é referente à análise dos resultados. Embora essas etapas consigam representar bem todo o processo metodológico da pesquisa, existem várias variáveis que necessitam de ajuste durante toda a execução do processo metodológico. Por exemplo, uma mesma composição, ela pode ter uma estudabilidade aceitável sem fibras, só que quando adicionada fibras, ela pode não ter a capacidade de ser impressa. Justamente por isso, com base nessas implicações empíricas, que foi elaborado o seguinte fluxograma. O fluxograma também inicia na caracterização das matérias-primas, passando para a realização da mistura da composição. Realizados os ensaios em estado fresco, que é o índice de consistência e teor de ar incorporado, partindo para o processo de impressão, onde inicialmente vão ser avaliados logo os critérios de impressibilidade. Caso agora na parte de verificação do atendimento ou não dos critérios de impressibilidade, caso esse compósito não atendeu, é necessário fazer um ajuste na composição, aumentando o teor, por exemplo, de superplastificante, entre outros ajustes. Caso houve o atendimento desses critérios de impressão, logo é realizada a impressão dos corpos de prova, tanto os impressos como posteriormente os moldados. Aqui na ordem de realização das composições também tá primeiro os impressos, posteriormente os moldados. Então, essas amostras são submetidas à cura úmida de 28 dias, indo para os ensaios em estado endurecido, de resistência à compressão e porosidade, finalizando com a análise dos resultados obtidos. Agora sim, iniciando a primeira etapa da metodologia a respeito da caracterização das matérias-primas empregadas na composição. A formulação que nós adotamos para a pesquisa foi baseada em outra já presente na literatura com a capacidade de impressão. A nossa formulação teve um traço unitário de 0,10 para silicativa e 0,9 para cimento, 0,50% de aditivo superplastificante, uma relação água-aglomerante de 0,3, água-cimento de 0,33 e aglomerante agregado de 1. Analisando os teores de lã de rocha de 0, que seria a composição referência, e com lã de rocha a 0,5% e 1%, totalizando assim 13 composições. Já em relação às matérias-primas, será empregado o cimento Portland do tipo CP5 Ari, com alta resistência inicial, a silicativa, a areia de origem quartzosa, aditivo superplastificante à base de policarboxilato e a lã de rocha. Já em relação às caracterizações que foram feitas dos aglomerantes, a distribuição do tamanho das partículas foi realizada através da difração a laser, a composição química ou elementar feita por fluorescência de raio-x
ou XRV, perdão, XRF, e a do cimento foi feita a composição mineralógica por difração de raio-x. Já em relação ao agregado miúdo utilizado na pesquisa, a areia, foi feito o ensaio de distribuição granulométrica por peneiramento. Anterior à execução do ensaio, a areia ela foi limpa com água para remoção de quaisquer impurezas ou resíduos incorporados, passando pela secagem em forno e posterior peneiramento, utilizando para nossa composição somente o material passante na peneira de 600 microns. Foi feita também a determinação da massa específica da areia através do o ensaio do frasco de Chapman, onde teve uma massa específica de 2,64 gramas por centímetros cúbicos. Já em relação à lã de rocha, foi empregado o ensaio de termogravimetria, onde é analisada a variância de massa de uma amostra em decorrência ao aumento progressivo de temperatura. Como a gente pode observar aqui no gráfico, houve uma incorporação de massa na lã de rocha, que apresentou também um comportamento exotérmico e uma alta estabilidade entre 100 e 700 graus. Valores bem similares a esses já foram encontrados na bibliografia a respeito do comportamento da lã de rocha nesse ensaio. Ainda sobre a lã de rocha, diversos dados foram extraídos da própria ficha técnica dela, entre eles a densidade, igual a 2,75 gramas por centímetro cúbico, o módulo de elasticidade de 10 gigapascal, o resistência à tração de 800 megapascal e também a dimensão média dela de 125 microns. Também na ficha técnica estavam os dados a respeito do ensaio de espectrometria de fluorescência por raio-x, que determina a composição química da lã de rocha. Como a gente pode observar, a lã de rocha empregada na pesquisa tem valores bem similares à lã de rocha empregada em outras pesquisas e também na fibra de basalto. Essas diferenciações que podem ter percentuais podem acontecer por dois principais motivos. A diferença entre as jazidas minerais que foram utilizadas para extração e também algumas contaminações cruzadas durante o processo de fabricação, como incorporação de escórias, por exemplo. Aqui uma imagem da fibra utilizada. E agora indo para a etapa 2, relacionada aos ensaios em estado fresco. Os ensaios em estado fresco, eles são fundamentais para a determinação do comportamento da mistura, tanto no atendimento dos critérios de impressibilidade, como no comportamento em estado endurecido. De acordo com o presente na literatura, os principais ensaios adotados em estado fresco para compósitos impressos são em relação à fluidez, às propriedades reológicas e também ao tempo de pega. Para essa pesquisa foram executados dois ensaios: a determinação de consistência e também a determinação do teor de ar incorporado. Para a determinação da fluidez da mistura, que foi empregado o índice de consistência modificado, com base no estabelecido pela NBR 13276. Essa aplicação modificada no teste teve por causa da consistência fluida da nossa argamassa, sendo necessário o emprego de um tronco cone modificado. O procedimento metodológico adotado nesse teste começou com o preenchimento do molde em duas camadas com alturas semelhantes, com 15 golpes cada. Após o rasamento do molde e feito com espátula metálica, o molde é retirado verticalmente e submetido a 25 quedas na mesa de abatimento. E o índice de consistência vai ser igual à média entre duas medidas do diâmetro. Já na determinação do teor de ar incorporado, foi feito de acordo com a NBR 13278 de 2005. De modo geral, a determinação do teor de ar incorporado é a medida da razão entre a densidade de massa de argamassa e a densidade teórica. A densidade de massa de argamassa é determinada no momento do ensaio em estado fresco, e a densidade teórica é baseada nas massas específicas das matérias-primas usadas lá na nossa composição. Embora a norma não estabeleça limites em relação à incorporação de ar, os valores presentes na literatura giram em torno de 2 a 3,6%. Já em relação aos critérios de impressibilidade, eles são basicamente avaliações que vão determinar qual a capacidade do material de ser impresso. Entre os principais ensaios presentes na literatura está a extrudabilidade, o extrudability, construção de camadas, o buildability, e o tempo em aberto, também chamado de um open time em algumas
pesquisas adotam como printability. Referente ao ensaio de sustentabilidade, ele é basicamente a capacidade do nosso compósito de ser estudado com o mínimo consumo de energia. Ela é verificada através da continuidade e estabilidade do escoamento pelo bico da impressora e avaliado a partir dos 30 minutos do início da nossa mistura. E, de modo geral, um compósito sem bloqueio e sem interrupções vai apresentar já uma estudabilidade aceitável. Já em relação à construção de camadas, ela diz a respeito da resistência do material em estado fresco à deformação sobrecarga. Embora a principal propriedade geológica para a formação de camadas estáveis seja a tensão de escoamento, é necessário que ela tenha um equilíbrio com a fluidez da nossa mistura, que vai ser a responsável geológica pela estudabilidade dessa. Ou seja, caso não tenha um equilíbrio entre esses dois pontos, uma composição ela pode ter uma fluidez muito alta que vai facilitar na extrusão, mas não vai poder formar camadas estáveis. Assim como o contrário, ter uma tensão de escoamento alta, mas ser necessária uma energia muito alta para ser feita a extrusão. O crescimento em camadas ele é avaliado através da deposição sucessiva de filamentos, sem haver o colapso, que pode ocorrer por dois motivos. Tanto quanto falhas na base de impressão, que vai levar a uma deposição inadequada nas próximas camadas, assim como o colapso plástico, onde a mistura não possui resistência suficiente para suportar mais camadas e gera uma instabilidade geral. Na pesquisa, a avaliação foi através da deposição sucessiva de camadas em um contorno circular, com uma medida de 75 milímetros de diâmetro e uma altura máxima de 72 camadas, sendo que cada camada teria 4 milímetros. Assim como o ensaio de estudabilidade, o ensaio também iniciou 30 minutos após o início da mistura. Já em relação ao último critério de impressibilidade adotado, o da verificação do tempo em aberto, de modo geral, o tempo em aberto te diz a respeito da janela de trabalhabilidade da nossa mistura, que é fundamental para a estudabilidade. Durante o processo de impressão, ela é avaliada de acordo com o período máximo que uma mistura consegue ser extrudada com qualidade. E de acordo com a literatura, os limites máximos do tempo em aberto são dois, onde ocorre a perda da trabalhabilidade justamente pelo processo natural de endurecimento ou pelo bloqueio do bico da impressão pela solidificação do material. Dentro da bibliografia, recomenda-se que o processo de impressão para a determinação da janela de trabalhabilidade inicie 20 minutos após o início dos processos de hidratação dos aglomerantes e que seja repetido a cada 5 minutos. E tendo-se em vista as limitações dimensionais da impressora que nós empregamos no estudo, a repetição ocorreu a cada 10 minutos e o início foi para ser igual aos outros ensaios de 30 minutos. Agora, em relação aos ensaios em estado endurecido. Basicamente, de modo geral, os ensaios em estado endurecido, eles são em relação a uma avaliação do desempenho mecânico e aspectos macroestruturais das nossas amostras. A literatura contempla avaliações a respeito da resistência mecânica, principalmente em compressão, tração, cisalhamento, flexão e avaliações referentes à porosidade e também o comportamento perante diversas situações de fogo. No caso da nossa pesquisa, nós adotamos resistência mecânica à compressão e também a determinação de absorção de água por porosidade. Para o teste de resistência mecânica à compressão, ele teve seus procedimentos baseados na NBR 5739, que, de modo geral, o ensaio é realizado após a aplicação constante de carga até o rompimento de uma amostra. E para avaliação da compressão, o teste foi conduzido com uma progressão de carga de 0,25 mK por segundo e o rompimento ocorreu aos 28 dias de cura úmida, tanto para as amostras moldadas quanto para as amostras impressas. Em relação às amostras impressas, nós temos várias lacunas a respeito de uma padronização normativa da execução dos corpos de prova. Logo, todo o processo executivo adotado foi feito de acordo com o que vinha sendo desenvolvido até então pela literatura. Então, para a resistência à compressão, as amostras impressas foram corpos de provas cúbicos extraídos de uma plaquinha impressa. A extração ocorreu em estado semi-rígido, que foi aproximadamente 2 horas e meia após o início da mistura. E após a extração, ele ficou um dia só em um potinho fechado para preservar a umidade e depois ele foi submetido à cura úmida. E a retificação aconteceu anteriormente à execução dos testes de resistência à compressão.
Para as amostras impressas, foi verificado a anisotropia, que é basicamente uma diferença no comportamento de acordo com o sentido da análise. Para a pesquisa, foi analisada a resistência à compressão no sentido paralelo e perpendicular à formação dos filamentos impressos. Já as amostras moldadas, os corpos de prova possuíram uma altura de 24,8 milímetros de altura e 12,40 milímetros de diâmetro. Embora essas dimensões utilizadas não foram diferentes das previstas em norma, elas obedecem à proporção da altura ser o dobro do diâmetro da amostra. E assim como as amostras impressas, após a moldagem, elas foram 24 horas após a moldagem, elas foram desmoldadas e submetidas à cura úmida. E a retificação também aconteceu anteriormente aos testes de resistência mecânica à compressão. Já em relação aos resultados obtidos nos testes de compressão, as análises foram da seguinte forma. Para cada amostra impressa, foram produzidos 6 exemplares por amostragem. Como foi avaliado 2 sentidos e 3 composições, totalizou em 36 exemplares. Já para a verificação da anisotropia, foi empregada a análise estatística do TST de Student, com o objetivo de comparar resultados pareados e com uma distribuição normal. Já para a avaliação da significância do incremento de fibras no desempenho mecânico dos compósitos impressos, foi empregada a análise de variância ANOVA, com fator duplo de repetição. Outra análise feita também foi em decorrência ao efeito e probabilidade da falha da lã de rocha nas amostras moldadas, onde foi aplicada a distribuição de Weibull, analisando 20 exemplares de cada teor e totalizando 60 amostras moldadas. Finalizando já a metodologia com o último teste, o de porosidade, que foi feito de acordo com o previsto na NBR 9778. As amostras, tanto moldadas como impressas, possuíam as dimensões de 27,5 de diâmetro e 55 milímetros de altura, obedecendo também à proporção da altura ser o dobro do diâmetro. E a extração das amostras impressas ocorreu da mesma forma que as plaquinhas de compressão, feito de uma placa extraída em estado semi-rígido. Agora sim, em relação aos resultados obtidos na pesquisa e suas respectivas discussões. Iniciando com os ensaios em estado fresco sobre a determinação do índice de consistência. Podemos observar que o aumento do teor de fibras foi diretamente proporcional à diminuição do índice de consistência, tendo uma redução de praticamente 8 milímetros no diâmetro entre a composição referência e a composição com 1% de fibras. E, de modo geral, como observado na literatura, a adição de fibras é indiretamente proporcionado à fluidez do compósito, tanto fibra de origem basáltica como outras fibras, tanto sintéticas como as naturais também. No caso das fibras de origem basáltica, essa tendência ela é relativa justamente às características químicas e físicas da fibra. Como ela tem uma elevada capacidade de absorção de água por parte das fibras, é gerado, na realidade, o aumento da viscosidade da mistura, que, por consequência, reduz também a sua consistência. Já em relação ao ensaio de determinação do teor de ar incorporado, podemos observar que a adição da lã de rocha gera o maior teor de ar incorporado na mistura em estado fresco e também causa uma diminuição na sua densidade em estado fresco, justamente pelo aumento da porosidade e aeração da mistura. O aumento dessa aeração é causada também, como no teste anterior, pelas características físicas e químicas das fibras de origem basáltica, que justamente pela sua baixa dispersão e fácil aglomeração também. Finalizando os ensaios em estado fresco e indo para a avaliação dos critérios de impressibilidade, nós vamos iniciar com a avaliação feita da estudabilidade. Como citado anteriormente, a impressão por si só é uma busca de um equilíbrio entre a tensão de escoamento e da fluidez, que corresponde tanto ao crescimento de camadas como à estudabilidade. Fazendo uma análise das imagens, que são os frames do vídeo que a gente fez para os testes, nós podemos observar que todas as composições tiveram uma estudabilidade aceitável, não apresentando nesse primeiro momento nenhum bloqueio ou interrupção. Conforme falado anteriormente, a literatura atual não contempla o comportamento da lã de rocha inserida nos compósitos impressos. Então, analisando a literatura correspondente à inclusão da fibra de basalto reta,
nós podemos observar que tem bastante semelhanças. Enquanto as fibras de basalto retas é recomendado ter um teor limite de fibras até 1%, esse teor limite também foi observado nas fibras de lã de rocha, porque nós tentamos executar os ensaios com 1,5% de lã de rocha e foi uma composição com muita instabilidade. Ela acontecia muita obstrução no bico da impressora e também durante o processo impressivo, quando ocorria bastante falhas. Agora, analisando os critérios de construção de camadas, o teste executado foi citado que nem foi feito conforme executado anteriormente na metodologia, através da impressão num contorno cilíndrico. Na composição referência, nós podemos observar que o crescimento foi estável até a nona camada. Na nona camada, aconteceu, na realidade, a disposição incorreta de um filamento, que gerou uma instabilidade aí a partir da 11ª camada, levando ao colapso plástico na 15ª. Já na composição com 0,5 de fibras, o crescimento foi estável até a 18ª camada, onde, a partir da 19ª, ocorreu a disposição incorreta do filamento também, gerando uma instabilidade na formação das camadas. Entretanto, mesmo com essa instabilidade, a composição teve seu colapso plástico somente na 48ª camada. Agora, em relação à composição com 1% de fibras, o seu crescimento foi estável até a 49ª camada. Apresentou uma instabilidade, mas mesmo assim não houve o colapso plástico, apresentando assim que a composição com 1% possuiu as melhores características em relação ao crescimento de camadas e também numa estabilidade e estruturação na nossa composição. Os resultados obtidos através da impressibilidade foi que que os resultados obtidos através da variação dos critérios de impressibilidade no caso da construção de camadas, apresentou que ela teve sim um efeito positivo na mistura, que teve um aumento no número de camadas da composição referência até a composição com 1% de 480%, e a literatura realmente comprova que o incremento da construção de camadas com fibras de natureza basáltica, assim como outras fibras também. Já em relação ao teste de impressibilidade do tempo em aberto, ele foi realizado de acordo com o recomendado pela literatura. O caminho de impressão está representado aqui na imagem, com o seu início e o seu fim. E para avaliação, foi analisado ali o segmento destacado em vermelho. Na avaliação da composição referência, nós podemos observar que a composição possui capacidade de ser extrusada até os 150 minutos, desde o início do processo da mistura. Mesmo sendo possível impressão aos 150 minutos, a qualidade da estrutura foi comprometida, sendo visualmente áspera e apresentando uma perda da consistência, diminuição da trabalhabilidade e também uma redução da umidade superficial. E como vimos antes, a literatura define justamente o tempo em aberto como a janela de trabalhabilidade da mistura. Então, essa trabalhabilidade é avaliada tanto na qualidade superficial a ser estudada, que é observada pela continuidade linear e também pela consistência uniforme. Diante desses aspectos, nós podemos concluir que a composição referência teve seu tempo em aberto entre 80 minutos e 110 minutos. Já em relação à composição com 0,50 de lã de rocha, o tempo aberto em limite foi de 130 minutos, relativamente menor com o que a gente observou na composição referência. Nós podemos observar que tem uma instabilidade linear e dimensional dos filetes. Esse rim ele foi causado pelo próprio processo da impressão, com uma distância insuficiente entre o bico da impressora e a superfície que foi executado o ensaio. Mas mesmo assim, diante dessa falha, nós podemos considerar o ensaio. E também observar que, comparada à composição referência anterior, essa mistura possui uma superfície muito mais porosa que a composição referência, e com a textura áspera apresentando-se a partir dos 110 minutos. Diante disso, nós podemos estabelecer que o tempo em aberto da composição com 0,5 de lã de rocha é de até 100 minutos. Já em relação à composição com 1% de lã de rocha, durante todo o ensaio foi observado uma ótima estabilidade dimensional e linear, quando comparada às anteriores. O tempo em aberto limite também foi superior, chegando aos 180 minutos da capacidade máxima da sua estudabilidade. Já em relação ao tempo aberto, avaliando as condições
que falamos anteriormente, nós podemos dizer que o tempo em aberto da composição com por cento de lã de rocha é entre 140 e 160 minutos, onde a mistura aparece essa textura uniforme e também uma umidade superficial. E também nós podemos observar que tem um aumento da porosidade também ali na formação dos filetes. Analisando todos os segmentos das composições, nós podemos concluir que não houveram resultados expressivos com um teor de 0,50 de lã de rocha, que os resultados mais satisfatórios foram com 1%, que pode ser explicado por diversos fatores próprios das fibras, como, por exemplo, uma melhoria na distribuição interna de água da matriz por causa dessa elevada absorção de água por parte da lã de rocha. Agora, na etapa final dos resultados, os ensaios em estado endurecido. Quando analisamos a resistência mecânica à compressão, tanto das amostras impressas como as moldadas, nós obtivemos dois comportamentos distintos em relação à inclusão de lã de rocha. Em relação à composição referência, nós podemos observar que as amostras moldadas obtiveram desempenho relativamente superior às amostras impressas. Esse aumento foi de cerca de 2,12% no sentido paralelo e quase 10% no sentido perpendicular. E esse comportamento já vem sido observado anteriormente na literatura, com as amostras moldadas de composições referências sendo majoritariamente superiores no desempenho à compressão que as amostras impressas. Já em relação às composições com o emprego de fibras, o desempenho em relação à essência mecânica à compressão foi superior nas amostras impressas do que as moldadas. Sobre o comportamento dos compósitos com o incremento de lã de rocha, nós podemos fazer duas conclusões. Nas amostras moldadas com lã de rocha, nós podemos observar que houve uma diminuição de cerca de 13%, comparando a composição referência à composição com 1% de fibras. E essa tendência da diminuição já foi observada anteriormente na literatura. Embora essa tendência seja observada, os percentuais de declínio com a adição da lã de rocha, elas apresentam bastante divergência, justamente por terem poucos estudos com a lã de rocha incorporada na argamassa e também com a diferença no tamanho das partículas das fibras. Já em relação às amostras impressas com lã de rocha, a lã de rocha teve um efeito contrário ao observado nas amostras moldadas, havendo um acréscimo na resistência mecânica, de cerca de 10% no sentido paralelo e 18% no sentido perpendicular. Embora não existam os dados, que, conforme falamos antes, a respeito do comportamento da lã de rocha disperso nas argamassas impressas, esse aumento e manutenção também da resistência à compressão pode ocorrer por vários motivos. Entre eles, a distribuição uniforme da lã de rocha na matriz cimentícia, justamente pelo processo de extrusão, a melhoria na estruturação da composição em estado fresco, conforme a gente observou anteriormente nos critérios de impressibilidade, uma melhoria na coesão da mistura pela inclusão de lã de rocha, e também uma boa qualidade de impressão, que teria poucas diferenças entre os moldados e os impressos, quando os impressos eles possuem uma estrutura mais homogênea. Agora, em relação à verificação da anisotropia, ou seja, da diferença do comportamento em relação ao sentido da análise, a literatura apresenta bastante divergência em relação ao comportamento anisotrópico dos compostos impressos. Embora vários estudos apontem que a direção perpendicular à formação de filamentos apresenta os melhores resultados da compressão, outras mostram que o desempenho é mais elevado no sentido paralelo. E também tem algumas que diz que não apresenta nenhuma diferença, não revelando assim um comportamento anisotrópico. São diversos fatores que influenciam esse comportamento, tanto na adesão de camadas e filamentos. Entre esses, a gente pode citar também a diferença dos materiais empregados na composição, as configurações de impressão adotada, tanto como altura de camada e velocidade, a qualidade na impressão e também o método empregado para extração. Para a pesquisa, como vimos na metodologia, a análise foi estatística, através do TST de estudante pareado. O TST de estudante pareado foi empregado porque a análise consiste em duas amostras observadas que são dependentes, são pareadas entre si, ou seja, elas são da mesma composição, só que analisadas de forma diferente, uma paralela e outra perpendicular. O nível de significância adotado para análise foi de 95%,
E pelo TST de Student, os valores do p-valor, quando maiores que o nível de significância, apresentam valores estatisticamente iguais, assim como os valores de t calculado quando são menores que o do t tabelado. Essa diferença, justamente ambas análises apresentarem os valores da média iguais, podemos observar uma homogeneidade relativa aos resultados, em que não é observado um comportamento anisotrópico das amostras. Já em relação à verificação do efeito do incremento da lã de rocha, foi feito pela análise de variância ou ANOVA, com fator duplo de repetição, pois se tratava de 3 grupos pareados e com um fator duplo de repetição. Para essa análise também foi empregada o nível de significância de 95%. E já na avaliação pela ANOVA, o p-valor ele foi menor que o nível de significância, assim como o F calculado foi maior que o F crítico, apresentando que os valores das médias são diferentes. Então, indicando que houve sim um incremento em relação ao aumento do teor de fibras em ambos sentidos da variação. Já em relação à probabilidade de falha da lã de rocha nas amostras moldadas, ela foi analisada através da distribuição de Weibull. Podemos analisar aqui, primeiro ali no R², que é o nosso parâmetro de forma. De todas as composições, ele foi próximo a 1, que indica uma linearização das resistências encontradas, ou seja, uma maior homogeneidade dos valores obtidos. Dentre essas amostras, a homogeneidade foi indiretamente proporcional à adição de lã de rocha. Já em relação ao próprio módulo de Weibull, as misturas referência e a com 0,5% de fibras possuíram valores de módulos maiores que 7, que isso significa um melhor controle tecnológico e uma menor variabilidade dos resultados. Nos teores analisados, a composição com 1% de lã de rocha apresentou uma falha mais precoce. A resistência característica, que corresponde ao ponto em que 63,2% das amostras apresenta falha, ou seja, chega à tensão máxima de compressão, a amostra com 0,5 apresentou os resultados mais similares a de 1%. As amostras com 0,5 apresentaram valores bem similares à composição referência, tendo a amostra com 1% de fibras a mais sujeita a falhas nesse ponto. Esse padrão também pode ser observado em outras probabilidades de falhas que nós determinamos, com 1%, 5%, 10%, 50% e 90%. Finalizando os ensaios em estado endurecido, com a determinação da porosidade das amostras, nós podemos observar nos resultados obtidos que houveram 2 comportamentos distintos entre as amostras moldadas e as impressas e também em decorrência ao incremento da lã de rocha. No caso das amostras impressas e moldadas, as amostras impressas possuíram uma tendência maior à incidência de vazios que as amostras moldadas. E essa incidência de vazios é intrínseca ao processo de impressão, porque na impressão ocorre uma maior suscetibilidade de absorção de água justamente no encontro de filamentos. Já em relação à diferença em relação ao incremento de lã de rocha, nós podemos observar uma influência direta na porosidade do compósito com o incremento da lã de rocha. Com a adição das fibras de natureza basáltica, ocorre uma mudança interna nos poros, que acaba resultando numa diminuição na densidade do material, em estado fresco. E uma alternativa adotada nas pesquisas para isso, para mitigar esse efeito de porosidade pela adição de fibras de natureza basáltica, é o emprego das fibras já saturadas em água. Aqui podemos observar também que enquanto o índice de vazios, a absorção de água e o teor de incorporação de ar apresentam um aumento em decorrência ao aumento da lã de rocha, há essa diminuição na densidade em estado fresco. Então, para as conclusões finais, nós podemos observar que a inclusão de lã de rocha apresentou ótimos resultados quando analisados os critérios de impressibilidade, contribuindo muito na estabilidade e na estruturação da composição, com o teor de 1% apresentando os melhores resultados. Já no estado fresco, houve uma redução no índice de consistência e também um aumento no teor de ar incorporado em relação à adição de fibras.
Na resistência mecânica à compressão, houve uma pequena melhoria com a adição da lã de rocha, observando uma manutenção na resistência com os teores de 0,5% e 1%. Não houve indicação de comportamento anisotrópico na resistência à compressão nas amostras impressas. E nas amostras moldadas, a adição de lã de rocha não apresentou as melhorias na resistência à compressão. Já no ensaio de porosidade, as amostras impressas obtiveram um índice de vazios e de absorção de água por porosidade superiores às moldadas, apresentando em ambas as amostras uma porosidade maior à medida da adição da lã de rocha. Para trabalhos e pesquisas futuras, recomenda-se os seguintes tópicos. Primeira é um emprego de outras técnicas para avaliação dessa porosidade nas amostras, tanto impressas como moldadas, com o emprego da lã de rocha. E também a realização de uma avaliação numérica, ou também experimental, de paredes impressas com adição de lã de rocha dispersa no seu compósito, sob diferentes situações de incêndio. E também a avaliação da utilização da lã de rocha pré-saturada em água antes da sua adição na composição. Antes de finalizar minha apresentação, eu preciso fazer muitos agradecimentos. O primeiro deles é a Universidade Federal de Santa Maria, por toda a sua estrutura e também por ter sido a minha casa nesses últimos anos. A CAPES, por todo o incentivo que teve como pesquisadora, foi muito gratificante receber uma bolsa como pesquisadora. Ao Laboratório de Materiais de Construção Civil, por todo o auxílio na execução do projeto experimental, em especial para o seu Wilson. Ao PPGEC, principalmente para a Lu, por todo o auxílio agora nessa reta final, durante toda a execução do mestrado. E também ao GEMASC, aos nossos queridos Minions, que sem eles, não sei como eu teria executado o projeto experimental dessa pesquisa. E um agradecimento especial à Esther e à Tuane. Muito obrigada pela atenção. Quaisquer dúvidas e questionamentos, eu estou disponível. Muito obrigada pela disponibilidade da banca e também muito obrigada ao meu orientador, o professor Eric. Muito bom, Andressa. Tá? Parabéns pelo trabalho, né, Muito que obrigada. foi